tempo de edificação, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 4 da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Chegamos ao final do estudo da carta aos Filipenses, após 2 meses intensos de recortes, podemos assim dizer, perícopes, que foram trabalhadas com temáticas específicas sobre toda a carta que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso em Roma para a igreja na cidade de Filipos. Eu quero então agradecer a Deus por este tempo que pudemos viver de aprendizado, de edificação para a sua igreja e também de salvação de almas. A mensagem do Evangelho foi proclamada, a igreja foi edificada e vidas foram salvas para a glória de Deus. E assim, naquela ocasião, também aconteceu. Nós vamos ver isso na mensagem desta noite, que a igreja do Senhor foi abençoada com esta carta recebida. Vidas foram edificadas. Também, no decorrer dos estudos, nós observamos que vidas foram alcançadas para a glória de Deus. Então eu quero agradecer a Deus por este tempo que tivemos, e assim, diante da tecnologia, queremos também agradecer a Deus pelo ministério de comunicação desta igreja, e diante das possibilidades deste tempo, foram preparados, está aí a divulgação para os irmãos, recortes de cada mensagem trabalhada, tem um nomezinho diferente, não vem agora aqui à minha mente, mas as mensagens estão todas lá no YouTube da igreja, à disposição, tanto da nossa igreja, quanto das igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. As mensagens estão disponíveis para abençoar o povo de Deus. Como nós vimos no último domingo, à noite, Paulo começou a se despedir da igreja, finalizar a carta, e ele aproveitou para revelar, nós vimos no último domingo à noite, a intenção da escrita da carta. E a intenção foi, de maneira clara e direta, objetiva, agradecer aos irmãos da igreja de Filipos o apoio ministerial recebido, não apenas uma vez. Nós vimos que Epafrodito foi lá ajudá-lo em prisões, depois ele mandou de volta, porque Epafrodito estava com problemas de saúde sérios, mas nós vimos que quando Paulo também esteve em Tessalônica, a igreja de Filipos o ajudou mais de uma vez enviando ofertas. Também mencionamos que lá em 2 Coríntios 8 e 9, são as igrejas da Macedônia, também esta igreja que recebeu a carta, quem enviou, levantou e enviou ofertas para abençoar ali a igreja de Jerusalém, que passava por necessidades. Aproveitamos para ressaltar que essa igreja, diante das necessidades do povo de Deus e da obra missionária, não tem baixado a guarda, tem se dedicado, tem se sacrificado para abençoar também a obra do Senhor, para que a mesma tenha o seu sustento e possa ser consolidada a cada dia. Então Paulo, nós vimos no último domingo, agradece à igreja de Filipos o apoio ministerial recebido. Também enaltece a fidelidade e a entrega e o amor daqueles irmãos
a obra do Senhor. E assim, chegamos às saudações finais e à bênção que Paulo destina aos irmãos daquela igreja. No meu controle, essa é a 13ª mensagem que eu estou pregando nesse tempo. O pastor Tiago também pregou, a professora Fran, o irmão Mauro. Então, observem a quantidade de reflexões sobre uma única carta, trazendo ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Então, vamos ao texto dos versos 20 a 23. Nós vamos concluir a leitura da carta. A palavra diz, a partir do verso 20, vamos fazer o seguinte, me permitam iniciar no verso 19, até porque nós precisamos linkar a mensagem de domingo à noite passada com a mensagem de hoje à noite. E quando Paulo agradece, ele também pede a Deus e mostra aos irmãos da igreja de Filipos que é Deus quem há de suprir as nossas necessidades mediante a sua riqueza em glória através de Cristo Jesus. Deus é o provedor da sua obra. É o que ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, então, irmãos, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Poderíamos parar por aqui, né? Mas Paulo continua: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Vamos já entender quem são esses da casa de César. E por fim, o verso 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, igreja? Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Que o Senhor fale as nossas vidas através do seu Santo Espírito, através da sua palavra. A carta chamada da alegria, e é isso que também temos cantado nesta noite, a nossa alegria de pertencermos ao Senhor, fazendo destaque independente da circunstância. Hoje se formou uma nuvem escura, ia cair uma forte chuva, mas eu não sei o que houve, ela se dissipou. Então, independente das circunstâncias, o Senhor é a nossa alegria. Esta é a mensagem da carta aos Filipenses. Então, a carta da alegria, ela nos traz este ensinamento, que independente da circunstância que eu e você estejamos vivendo, Deus é a nossa alegria. Vamos dizer juntos? Deus é a nossa alegria. Deus é o nosso sustento, irmãos. Deus é a nossa provisão. Ele é quem nos dá o pão de cada dia. Nós cantamos também nesta noite, Ele nos satisfaz completamente. Ele é o idealizador da obra que foi iniciada em nossos corações. Ele, além de ser o idealizador, lá em Filipenses 1,6, não é isso? A boa obra que foi iniciada em nós, ele, além de ser o idealizador, ele é o consolidador desta obra.
Uma obra que foi iniciada na minha vida e na sua vida, quando Jesus passou a habitar em nossos corações. Amém, irmãos? Uma obra iniciada, que não vai parar pelo caminho, que não será frustrada, mas que será consolidada pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O termo alegria, que foi tão destacado durante esses 2 meses de reflexões, não apenas o termo alegria, mas também os seus sinônimos. Nós vimos no último domingo a abordagem viver contente, aprendi a viver contente, no último domingo pela manhã, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então o termo alegria e os seus sinônimos foi fruto, inclusive, da tarefa do primeiro dia, do primeiro domingo de janeiro, do primeiro domingo do ano de 2022. Nós marcamos, não é isso? Em nossas Bíblias, nós marcamos os versículos, não os versículos, mas o termo alegria, nos versículos que mencionam a palavra alegria e os seus sinônimos naquele primeiro domingo. Sua Bíblia deve estar aí bem marcadinha, não é isso? Com a palavra alegria. Então foi, além de tarefa do primeiro estudo, foi algo que constantemente nas pregações nós mencionamos, nós referendamos, mostrando que tanto Paulo em prisões, como os irmãos da igreja de Filipos, enfrentando os seus desafios daquele tempo, as suas lutas daquela época, eram felizes por pertencerem a Jesus Cristo. Nós também aprendemos no decorrer dos estudos sobre a importância da comunhão do povo de Deus, da empatia na obra do reino, do apoio mútuo, das orações uns pelos outros e, claro, da ajuda mútua que não pode faltar na obra do Senhor. O comentarista bíblico ele coloca sobre o contexto de toda a carta e desse finalmente, dessa despedida, que a detenção, a prisão do apóstolo Paulo não impôs limites ao Evangelho, trazendo para a realidade que enfrentamos no Brasil e no mundo. Não é pandemia que vai impor limites à obra do Evangelho, não são catástrofes naturais que vão impor limites à obra do reino de Deus, não é até mesmo uma guerra ou rumores de guerras que vão impor limites à obra de proclamação do Evangelho para a salvação de almas nos 4 cantos da terra. E que neste tempo, apesar das lutas, que muitas vidas do outro lado da terra, podemos assim dizer, até mesmo naquela região conflituosa, que muitas vidas possam ouvir as boas novas de salvação e se renderem aos pés de Jesus, porque Ele é a única esperança para a humanidade. Meus irmãos, então, não foi a detenção de Paulo, como diz o comentarista, que impôs limites ao Evangelho. A obra continuou. Pelo contrário, diz o comentarista, o apóstolo preso, ele tornou-se testemunha eficaz do Evangelho, no meio normalmente inacessível à palavra de Deus. Nós vimos isso quando ele mencionou, deixa eu observar aonde,
da guarda pretoriana, no verso 13, no capítulo 1 e verso 14, nós vimos que, independente das prisões, o evangelho foi anunciado e muitos foram alcançados para a glória de Deus, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, diz Paulo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, temos que trazer para a nossa realidade. Tem chegado mensagens, porque temos missionários atuando ali na Ucrânia, temos missionários que atuam ali na própria Rússia, e tem chegado informações sobre como Deus tem cuidado do seu povo neste tempo, e que mesmo em tempos de aflições, de tribulações, que os nossos irmãos do outro lado estão passando, que a igreja do Senhor seja encorajada neste tempo a mais e mais testemunhar das boas novas do evangelho, aos de perto e também aos de longe. Assim como naquela ocasião as prisões de Paulo encorajou a igreja a seguir anunciando do amor de Cristo para a salvação de muitas e muitas vidas. É por isso que o comentarista diz que em um ambiente até mesmo aos olhos humanos inacessível, como adentrar naquela guarda romana, a mensagem do evangelho também chegou àquelas localidades, àqueles ambientes. Amém, igreja? É tempo de despedidas. Paulo está se despedindo, de certa forma, aqui, finalizando a carta. O ambiente foi preparado para uma palavra final, então, agora, de saudação e de bênção para com os destinatários. Paulo vai saudá-los, nós vimos no texto, vamos já observar em loco, como também vai dedicar sobre a vida deles a bênção do Senhor. Os irmãos da igreja de Filipos seguiriam firmes na missão que receberam da parte de Cristo, seguiriam proclamando o evangelho, vivendo o evangelho, sendo bênção nas mãos do Senhor, com fidelidade e com amor. Que da mesma maneira possamos seguir, todos nós, eu e você, no presente tempo, em fidelidade, em amor, em entrega à obra do Senhor a cada dia. Interessante, uma outra abordagem que foi vista nesses estudos e que foi bem aprofundada, foi sobre a questão do exemplo, partindo, claro, do exemplo de Cristo, e também o exemplo de Paulo em prisões, e também o exemplo da igreja de Filipos. Mas eu li essa semana, lá em Juízes, capítulo 2, verso 17, na parte B, que infelizmente o povo não seguiu o exemplo dos juízes, que Deus havia levantado para socorrer Israel e liderá-los no temor do Senhor. E por não observarem o exemplo, como diz ali o texto, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor,
e não fizeram como eles. O texto completa. Em outra versão vai dizer: não seguiram o exemplo dos seus pais, que observaram os mandamentos do Senhor e que foram obedientes à palavra de Deus. E ali o povo se desviou, não seguindo o exemplo que tinham diante deles dos pais, e ainda o exemplo dos juízes que Deus havia levantado para liderar o povo de Deus. E aqui uma observação precisa ser feita para ressaltar a importância do exemplo presente nesta carta aos Filipenses. O exemplo de Cristo, bem enfatizado ali no capítulo 2. Também o exemplo da vida com Cristo, do apóstolo Paulo e de outros que ali estavam com ele, quando ele diz ali no verso 8 do capítulo 4, finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E o verso 9 completa: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vale a pena destacar, meus queridos irmãos, a importância da temática do exemplo presente na carta da alegria, onde devemos seguir o pensamento de Cristo, em imitação a Ele, em imitação também aos seus servos fiéis, engajados na obra do Senhor. Este tema é algo notório, é algo relevante para as nossas vidas. Amém, igreja? Vamos ao texto, vamos extrair os ensinamentos para as nossas vidas nesta noite. Então vamos pelo verso 20, né? Nós já vimos no 19 que é Deus quem supre as nossas necessidades, somente Ele. Logo, Ele é o autor da obra, logo a glória seja dada somente a Ele. Glórias sejam dadas somente ao Senhor, ao nosso Deus, como diz o texto, e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. E que assim seja, o amém ali do texto. Seja sempre dada a Ele. Quando enfatizamos que a glória seja dada a Ele, vale sempre a pena lembrar de João Batista quando ele diz que eu diminua e que Ele seja engrandecido, que Ele seja glorificado. É João Batista quem vai enfatizar: eis o Cordeiro de Deus, é Jesus, quem tira o pecado do mundo. Somente Ele tem esse poder de tirar o pecado do mundo. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Cuidado, porque os seres humanos, infelizmente, gostam de confundir as coisas. A glória não é pessoal, a glória é de Deus. Seja sempre dada a Ele, em toda e qualquer circunstâncias. Como diz o cântico: tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. É dele de onde vem, de onde procede todas as coisas. É Deus, então, é só voltar ao verso 19, é por isso que Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. É Ele quem vai suprir todas as necessidades dos filipenses. É Ele quem também há de suprir
cada uma das nossas necessidades. E assim podemos avançar para o verso 21 e seguir em direção à conclusão da carta, apresentando as saudações finais, a bênção final, os cumprimentos. Temos um termo muito interessante aqui no verso 21, nesta versão da Bíblia que está aqui comigo, tem saudai. Talvez na sua versão tenha cumprimentai, cumprimentar, certo? Pode ser assim também, tá certo? Como o rio, cumprimentai, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Paulo está enviando, ele escreveu a carta junto com Timóteo, não é isso? Está lá no primeiro capítulo, lá no primeiro estudo, aos pastores da igreja de Filipos, aos diáconos da igreja de Filipos e a todos os santos, os membros da igreja de Filipos. A carta foi endereçada a toda a igreja e agora a saudação também é para toda a igreja. O termo cumprimentai ou saudai, ele está na análise do verbo original do texto bíblico, ele está no imperativo, é uma ordem que Paulo está dando para a igreja. Ou melhor dizer, crentes se saúdam, crentes se cumprimentam no Senhor. Se for algo diferente disso, temos um paradoxo, temos uma incoerência. Crentes se amam em Cristo, inclusive amam o inimigo, porque a palavra diz que devemos amar até os inimigos. Então, cumprimentai, saudai. Paulo dá uma ordem, ele dá um destaque ao apreço que os irmãos devem ter uns pelos outros. Ele dá ênfase à importância da comunhão do povo de Deus. Ele destaca o congraçamento entre o povo de Deus e o resultado desta vivência como corpo de Cristo que nós somos. Como mencionei, algo diferente disso seria um paradoxo. Seria incompreensível, ou melhor dizer. Então, podemos imaginar toda a comitiva paulina, não apenas ele e Timóteo. Epafrodito já tinha voltado, não é isso? Mas tinham mais pessoas com Paulo ali na prisão. Toda a comitiva paulina envia saudações à igreja, a toda a igreja de Filipos. Líderes e liderados, servos e servas do Senhor, estavam recebendo saudações naquela ocasião. E assim, estas saudações, estes cumprimentos, também servem para nós na atualidade. O congraçamento, a comunhão do povo de Deus, como fazemos parte da obra do reino, deve ser extensiva para as igrejas co-irmãs, que estão espalhadas sobre a face da terra, labutando, engajada na obra do Evangelho. No temor de Cristo, no amor de Cristo, devemos saudar uns aos outros, cumprimentar uns aos outros. Irmãos, isso vai até mais adiante. Nós podemos avançar para o verso 22 e observar o alcance desta saudação. Não era apenas um grupo reduzido, talvez um grupo pequeno de Paulo ali na prisão, cumprimentando toda uma igreja local. Mas agora é possível ver irmãos de várias localidades participando deste congraçamento, desta comunhão, desta saudação, destes cumprimentos.
o alcance é maior. Os crentes, podemos assim dizer, quando é dito neste texto, que os da casa de César, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. César era um nome dado, era um título dado ao imperador romano. Então, quando a menção é os da casa de César, isso quer dizer cidadãos romanos convertidos ao cristianismo, que faziam também parte da igreja do Senhor, espalhada ali no grande império romano do primeiro século. São eles que conjuntamente estão também enviando saudações para aquela igreja. Os crentes espalhados pelo vasto império romano, advindos de cidadania romana, não apenas os de cidadania romana, mas também os escravos convertidos ao cristianismo e que estavam ali também espalhados nas cidades romanas. Eles também eram cidadãos do reino de Deus e participavam daquele congraçamento. O comentarista vai nos ajudar a sustentar o que estou dizendo e vai dizer: os santos e os da casa de César são frutos do evangelho pregado por Paulo em seu sofrimento dentro da prisão. Amém, igreja? Frutos da obra do evangelho. Não mencionamos lá no final do capítulo 1 que a guarda pretoriana também ouviu do evangelho? Vidas foram alcançadas, mesmo o apóstolo estando em prisões. Se você for ali em Atos 28, eu não vou lá num texto específico, mas você pode ler depois, você vai ver que muitas pessoas, judeus e romanos, visitaram Paulo naquela prisão domiciliar e se interessaram por ouvir mais a respeito do evangelho. Então não foram poucas pessoas que de alguma maneira receberam a semente do evangelho brotada em seus corações e que foram alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. A obra do Senhor prevaleceu mesmo em cadeias. Jesus é a nossa alegria. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. O verso 23 conclui então, dizendo que a graça do Senhor Jesus, o que Paulo tinha de melhor em sua vida, o que Paulo tinha de mais precioso em sua vida, ele dedica para com aqueles irmãos, o qual ele nutria um relacionamento precioso, uma comunhão fraterna, e ele deseja que a graça do Senhor Jesus seja com o Espírito, com a vida de cada um deles. E que assim seja, irmãos, que a bênção do Senhor continue a ser derramada sobre o povo de Deus, a mesma bênção que foi derramada no passado, sobre a igreja do Senhor, em várias épocas da história, em meio a lutas de outras jornadas, que a mesma bênção do Senhor, que foi derramada sobre a igreja de Filipos, ela esteja também sempre presente sobre o povo de Deus da atualidade. Que a bênção do Senhor seja também derramada sobre o povo de Deus de outras épocas que virão, claro que antes da volta de Cristo. Que a bênção de Deus continue sempre presente sobre a igreja do Senhor.
E assim, irmãos, peço ajuda ali de Poliana. Vamos dar um passeio final, revisitando alguns versículos chaves. Eu esqueci de pedir aos irmãos que marcassem na Bíblia de vocês o verso-chave desta noite. Eu vou deixar para o último momento. E assim, vamos fazer um passeio aleatório. Vamos falar primeiro de alegria. Filipenses 4:4. Vivamos sempre alegres no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, hoje e para sempre, irmãos. Tenhamos sempre o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Filipenses 2:5. O mesmo modo de pensar, a mesma postura humilde, obediente, fiel até o fim. Ele é o nosso exemplo maior, Ele é a nossa referência, Ele é tudo para nós. Que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Não se esqueçam, em seus passos, o que faria Jesus. Filipenses 3:10. Procuremos, meus irmãos, eu e você a cada dia, nos entregar mais e mais a este Deus de amor, em relacionamento íntimo, em relacionamento santo, em relacionamento profundo. Procuremos conhecer a Cristo mais e mais, em intensidade a cada dia. Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Com Cristo morreremos, com Cristo viveremos e reinaremos para sempre. Que a nossa experiência com o Senhor seja parecida com a experiência de Jó, lá no final do seu livro, quando diz: outrora eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Hoje desfruto da comunhão intensa com a tua presença. Então que possamos conhecê-lo mais e mais a cada dia. Paulo vai dizer à igreja de Éfeso que Deus está dia a dia restaurando em nós a imagem e semelhança do seu Filho, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de ser humano perfeito, restaurados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ainda, meus queridos irmãos, que a boa obra, lá em Filipenses 1:6, que foi iniciada por Deus em nossas vidas, que ela seja desenvolvida a cada dia, para a glória de Deus, e que ela seja completada no tempo de Deus, e que o nome do Senhor em todas as coisas seja glorificado. É Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Filipenses 2:13. Eu penso em querer terminar, mas vem outro texto diante dos meus olhos. É Deus quem efetua em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. E ainda, irmãos, poderíamos seguir a noite toda mencionando textos desta carta e suas preciosidades para as nossas vidas, mas, diante de tudo que vimos, precisamos reconhecer que a obra é de Deus, e que a glória seja dada somente a Ele. Pode marcar a sua Bíblia, Filipenses 4, verso 20. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória
pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Que Deus nos abençoe.